Olá, tudo bem com você? Aqui é o Jardel Barros e no vídeo de hoje eu quero trazer algo para você que geralmente eu falo nas palestras sobre a importância do voto, sobre consciência cidadã e as pessoas acabam ficando muito impactadas. Se você tem um hábito ou um mau hábito de não ir votar nas eleições, de se abster, de votar nulo ou de votar branco, veja o problema que você pode estar causando na sua cidade, no seu estado e no Brasil como um todo. Fica comigo logo após a vinheta. É isso mesmo. Cerca de 35% dos eleitores votam nulo, votam branco ou se abstêm. Ou seja, jogam o voto fora, desperdiçam o voto nas eleições. Outros 35% são pessoas que votam de forma desengajada, desarticulada, votam aleatoriamente, com ar de repúdio, votam na palhaçada, enfim. Votam em pessoas que também não conseguem se eleger, políticos que não se elegem, acabam desperdiçando o voto. E apenas 30% dos eleitores, que é a minoria, uma minoria que é militante, que participa de partido, que é mais politizada, que está antenado, é que acaba de fato escolhendo todos os políticos que nos governam. É por isso que a gente diz que os políticos que aí estão não nos representam. Não representa a maioria das pessoas, a maioria dos eleitores, que às vezes são até conscientes que querem algo melhor, mas que acabam fazendo a coisa errada. Acompanhe comigo nesses slides, eu trouxe uma apresentação rápida, mas precisa do que acontece quando você vota nulo, vota branco ou se abstém, não vai votar na época da eleição. Bem, então vamos lá. Esse aqui eu vou fazer uma simulação para você entender qual a importância do seu voto para o processo eleitoral, para a gente escolher pessoas melhores na política. Então entenda por que seu voto é importante. Então vamos fazer de conta uma hipótese de uma eleição que tem 10 eleitores numa cidade, uma cidade que tem 10 eleitores, para a gente fazer uma conta aqui bem redonda, como o pessoal fala, conta de padeiro, né? Então aqui tem um candidato A, um candidato B e um candidato C. 3 candidatos. Poderia ser para poder legislativo, né, vereadores, ou para prefeito, para governador, para qualquer tipo de cargo eletivo. Mas no exemplo aqui vamos focar como se fosse um prefeito de uma cidade, por exemplo. A gente sabe que, dependendo da legislação vigente, algumas diferenças existem, até para o cargo no poder legislativo e no poder executivo, né, que é majoritário, ainda hoje se permite fazer coligações. E no caso do poder legislativo, a partir agora de 2020, as eleições não vão permitir mais coligação entre partidos, né? Então, isso aqui é uma hipótese aí do que acontece numa eleição para você ver a importância do seu voto. Então, digamos aí que 5 pessoas votaram no candidato A, tá? 3 pessoas votaram no candidato B e 2 pessoas votaram no candidato C. Esse candidato C é um candidato, é o pior de todos, é um cara que já tem passado nefasto aí, militância de milícia, digamos aí, alinhado com drogas, com traficantes, então um cara bem, com perfil horrível. E ele ainda assim tem os simpatizantes, os apoiadores dele. O candidato B também, mais ou menos, e o candidato A é o menos pior, digamos que não é o ideal, mas é o menos pior, né? Perante os 3 aí, não tem o perfeito, não tem o ideal, mas esse aqui, digamos que é o menos pior e teve mais votos, 5 votos. Então, quantos votos válidos existiram nessa eleição? Isso é importante você saber. Então, 10 eleitores na cidade, 10 cidadãos e tiveram 10 votos, ou seja, 10 votos válidos. Todos os eleitores votaram, então foram 10 votos válidos. Para se eleger, o candidato deve alcançar o primeiro número inteiro superior a 50% dos votos. Essa é uma regrinha que existe aí no processo eleitoral para você entender. Então tem que ser 50% mais 1, tem que ser o número inteiro acima, logo depois dessa média aqui. Então, ou seja, quem é que ganha? Quem tem uma votação maior que 5. Como aqui não teve ninguém com mais de 5 votos, o candidato A teve 5 votos, o candidato B 3 votos, o candidato C 2. Então, como não teve ninguém maior do que 5, essa eleição aqui iria para o segundo turno. Tá bom? Simples assim. Vamos para uma segunda hipótese aqui. Mesma cidade, 10 eleitores, só que agora com a presença de voto nulo ou branco ou abstenção. Muita gente acha que tem diferença votar nulo, votar branco, né? Não ir votar. E é tudo a mesma coisa. Você vai ver aqui, mesma eleição, candidato A, candidato B, candidato C. O candidato A teve 5 votos, o candidato B 2 votos e o candidato C 2 votos. Então, na cidade tem 10 eleitores, só que na hora das urnas, quantos votos foram apurados? Então aqui, 5, 7, 8, 9. 9 votos. Então um voto aí está faltando. O que aconteceu com esse voto? Uma pessoa votou nulo, uma pessoa chegou e decidiu votar nulo. Então, total de votos válidos. Quantos votos válidos foram computados?
9 votos. Dos 10, apenas quem votou em alguém foram 9 pessoas. Então, voto nulo, voto branco ou abstenção não conta como voto válido. É desperdiçado, é jogado fora. Então, 5 mais 2, 7, mais 2, 9. 9 votos válidos. O que votou nulo poderia ter sido branco, poderia ter deixado de votar, né? A abstenção, ele não conta. Então, qual é a regra agora? 9 votos válidos. Para se eleger, eu já falei que o candidato tem que ter o número inteiro acima da média, então 50% mais 1. Então, 9 dividido por 2 daria 4,5. Então, qualquer candidato que tivesse o número inteiro acima de 4,5 ganharia a eleição. Nesse caso aqui, ó, o candidato A teve 5 votos. Então, ele teve 5, que é maior do que 4,5, o número inteiro acima da média, ele seria eleito, não teria segundo turno. Ou seja, porque uma pessoa votou nulo, uma pessoa só, nesse exemplo aqui proporcional, né? Então, um grupo de pessoas também votando num contingente maior de eleitores, o nulo ou branco ou se abstendo, a eleição poderia ser decidida no primeiro turno, tá? Então, aqui no caso foi o menos pior. Então, assim, beleza, mas imagina se fosse um B ou um C, como nessa hipótese que eu vou colocar aqui agora. Então, existe muito fake, né? Muita gente falando que, se você votar nulo, conta por mais votado, se você votar branco, conta por mais votado, se você não for votar, se 50% das pessoas não forem votar nulo, a eleição é cancelada. Então, isso tudo é uma balela, são mitos, mentiras, fake news que foram criados para você fazer a coisa errada e deixar que a minoria, que um grupinho articulado, eleja as pessoas que eles querem. Então, fique atento com isso, tá? E agora, no final, você vai entender por que a gente está nessa situação do Brasil de falta de representatividade. Um monte de político que, às vezes, bandido, já foi preso, já foi condenado, né, já teve aí ficha suja e ainda consegue se eleger depois de ter feito atrocidades. Então, o que acontece se mais de 50% votar nulo? Então, a mesma hipótese aí, a mesma cidade, né, com 10 eleitores e 10 cidadãos e os 3 candidatos lá. O mais ou menos, o menos pior, mais ou menos, né, o mais ruinzinho e o pior de todos, o C. Então, digamos que uma pessoa só votou no candidato A. Às vezes são pessoas até eleitores conscientes, só que estão indignados, insatisfeitos, estavam aí desacreditados, sem esperança, e falaram, sabe de onde eu não vou votar não, vou votar nulo, o outro, vou votar branco, o outro, nem vou lá votar, vou perder meu tempo, pegar transporte, me deslocar e votar, essa urna é fraudada, né, isso aí é manipulado. Então, as pessoas hoje lançaram essas informações para o cidadão cair no descrédito, se omitir, se acomodar e deixar a minoria, os piores, tomarem conta do espaço. Então, uma pessoa só foi votar. O candidato B não teve voto, e o candidato C, que geralmente é o menos pior, ele tem os simpatizantes dele, ele tem a gangue, os articulados, né, a militância ali, ferrenha. O cara pode ser a pior das hipóteses, até Hitler teve seguidores, né? Todas as piores personalidades, biografias do mundo teve seguidores. Então, o candidato C, infelizmente, às vezes, esses são os que têm mais fidelidade de seguidores, né? Os seguidores mais fiéis, que têm homem-bomba, né? Que se mata pela causa. Então, só para você entender bem a importância de entender o que um voto pode fazer. Então, digamos aqui, ó, que são 10 eleitores, mas só tiveram 3 votos. Ou seja, e os outros 7 votos, o que é que aconteceu? As pessoas votaram nulo, votou branco ou se absteve, não foi na urna votar. Então, quantos votos válidos tem aqui nessa eleição, Jardel? Total de votos válidos, 3 votos válidos. Ou seja, se você votar nulo, votar branco ou se abster, você estaria nessa conta aqui das 7 pessoas que lavaram as mãos, entregaram aí a de bandeja para um grupinho de 3 pessoas, nesse caso proporcional, né? Um grupinho pequeno, eleger o candidato que vai ser o vereador, o prefeito, o governador, o senador, né? Os deputados e o presidente. Então, qual é a metade aqui do 3? Né? Lembrando da regrinha aí para se eleger. 3 votos dividido por 2 dá 1,5. Ou seja, qualquer pessoa que tenha mais do que o número inteiro após 1,5 ganharia essa eleição. Nesse caso aqui, olha o absurdo, porque a maioria das pessoas votaram nulo, votaram branco ou não foram votar, geralmente as pessoas mais conscientes, a minoria, né, ali, ó, articulada, engajada, tá? Com algum movimento do pior candidato, conseguiu eleger o pior candidato, porque eles foram lá e marcaram presença lá no confirmar na urna. Então, a vitória aqui seria do C, porque a maioria, ó, são 10 eleitores, 7, ou seja, mais da metade votaram nulo, branco ou abstenção.
e a eleição não foi cancelada. Isso é mentira, isso é mito, porque o que vale são os votos válidos. Existe uma lei aí, um artigo de uma lei, que eu não lembro aqui agora, depois eu posso fazer a edição e botar aí, para você pesquisar no Google, que diz que se uma eleição tiver 50% dos votos anulados, é no sentido de ter alguma fraude, alguma incoerência, um candidato não ter sido autorizado pelo Tribunal Superior Eleitoral, né, o TSE, a estar como candidato e o nome dele sair na urna. Então, coisas que, na verdade, são ilegais, né? Ou seja, aconteceu por algum erro humano ali, alguma falha no processo, tá? Existiram fraudes, e aí sim, esses votos são considerados anulados. Não tem nada a ver com o voto nulo, que a gente de ir lá e apertar lá na opção nulo, tá? Então, fique atento. Você acabou de ver aqui, ó. Então, seja um voto válido. Eu sou um aluno do Renova BR Cidades, tive a honra de participar da escola de formação, muito bacana, tá? O Renova Brasil, Renova BR Cidades. Então, a gente tem que ser um voto válido, a gente tem que fazer a nossa voz valer. Tem aqui um exemplo, claro, independente da crença, da militância de qualquer um, mas se você está pensando em não votar como forma de protesto, lembre-se, tem uma galerinha que faz protesto, que se articula, tá? Que vota. E aí eles escolhem quem eles querem, quem eles acham que é melhor para eles. Então, por que você, cidadão de bem, não se articula, não se engaja, não estuda, não pesquisa para também fazer parte de um grupo de pessoas que querem algo melhor, que querem algo mais alinhado com o que você acredita? Então, esse é o propósito desse vídeo, tá? Porque é insanidade você continuar fazendo sempre a mesma coisa, votando nulo, votando branco, não participando, não estudando sobre política e querer ter resultado melhor na sua vida, querer ter vereadores mais produtivos, prefeitos, senadores, deputados, querer ter um país melhor, querer ter políticas públicas melhores. Então, essa frase é atribuída a Albert Einstein, tá bom? Conheça um pouquinho aí o nosso jeito novo de fazer política. Estude, pesquise. A gente tem aí o Partido Novo 30, que a legenda é 30, Partido Novo, que tem um legado aí incrível. Os melhores políticos hoje do Brasil, no ranking do político, são todos do Novo, os deputados federais, vereadores aí no Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte e Porto Alegre. Temos aí uma bancada incrível de deputados estaduais, pessoas que estão, de fato, fazendo a diferença. Pessoas que estão respeitando a instituição partidária, com valores, princípios. Então, se você não conhece o Partido Novo, clica nesse card que vai aparecer aí em cima, aí, o videozinho sobre o Partido Novo, onde eu apresento com detalhes toda a proposta desse partido, para você já ter essa informação, esse conhecimento, tá? De que existem alternativas, existem melhores opções. E, na pior das hipóteses, se você achar que não tem uma posição ideal, que realmente é difícil a gente achar alguém, ou um partido, ou um candidato que represente 100% do que a gente gostaria de ter, mas você vai, pelo menos, pior. O que não pode é a gente deixar de votar. Votar nulo, votar branco, porque você viu aí que o tiro pode sair pela culatra. Então é isso, a gente tem esses desafios, divulgar as ideias e valores do Novo, porque ele é partido de cidadão, formado por cidadãos, que faz processo seletivo, tem um monte de coisa aí que você vai acompanhar, atrair mais pessoas para multiplicar esses valores de participar e ser um voto válido, aumentar a nossa base de simpatizantes, de filiados e participar de forma ativa nas eleições. Em breve a gente vai ter eleição aí e a gente precisa fazer com que as pessoas boas, de boa consciência, né, que estão votando nulo, votando branco, sem ir votar por falta de conhecimento, acabe votando e contribuindo com a melhoria do nosso país. Então, participe, compareça nos eventos, seja um voluntário, pesquise aí no site, tá? Se candidate, se você quiser mudar, seja esse político que você gostaria de ter, foi o que eu fiz. Então, felice, faça uma doação, porque o Brasil precisa do novo e o Brasil precisa de você. Então, nos acompanhe, tem aqui as redes sociais, se você nunca ouviu falar ou já ouviu muita coisa errada na mídia, né? Pesquise na fonte, não acredite em tudo que você ouve e tudo que você vê. Então, veja aí, ó, novo.org.br, Novo 30, que é o nacional, Novo 30 Bahia, procure no seu estado, na sua cidade, tem aqui o e-mail, telefone, tá bom? E vai ser uma honra, qualquer dúvida, curiosidade, entre em contato comigo, tá meu link aí do WhatsApp na descrição, no comentário, me siga nas redes sociais, no Instagram é @jardelupstar, no Facebook, minha página é Sigo Jardel Barros, tá bom? E se inscreve aqui no meu canal, deixa um like aí, se você gostou, compartilha esse vídeo para as pessoas terem informação sobre a importância do voto e clica no sininho, porque sempre eu estou postando aqui vídeos interessantes, novidades, oportunidades, coisa de política, coisa de negócios, para você acompanhar, ter um aviso aí sempre que eu postar algo novo aqui no canal. E então, será que eu consegui ajudar você a pensar um pouco mais, a refletir na importância de você ir para a urna votar? Você é uma pessoa preciosa, o seu voto é algo muito importante. Um voto faz uma diferença enorme, como você viu aí na apresentação. Então, nessas eleições que vão chegar, se prepare, estude, pesquise, avalie
quem são os políticos, quais são os partidos, as ideias, as propostas, porque ninguém melhor do que você, que é uma pessoa consciente, um cidadão esclarecido, uma cidadã esclarecida, para votar e escolher a melhor opção. Ou, na pior das hipóteses, escolher o menos pior. Um forte abraço, sucesso, fique com Deus.